obrigada por ouvir. Sejam bem-vindos. Welcome. Before starting the event, I will give you Sejam logistical bem-vindos. information, Antes de especially começar regarding ao interpretation evento, and vou how dar to para activate the vocês button for the ah, desired language. as informações e as During the instruções sobre a event, all interpretação. Durante participants o are in evento, todos listen-only os mode. participantes It is estão no possible to modo de communicate with the ouvinte. É panelists as possível se well as with comunicar organizers com os membros do using painel, the também module como for os questions and organizadores, answers that you can utilizando find o at the bottom módulo of your de screen, perguntas e as respostas que indicated by podem the encontrar na orange parte arrow. inferior da tela, For your apontada com a information, seta the event is recorded laranja. and the O video evento, will be para sua published on the informação, web pages o of the evento event vai ser organizers gravado in the e next publicado few days. no site dos If you want to organizadores do evento listen the nos próximos presentation dias. in another Se available você language, quiser you should ouvir go a to the apresentação em interpretation outra língua module disponível, under the você menu deve that you see on acessar o your módulo screen, de indicated interpretação by the no orange menu arrow here below, embaixo da and then tela, select the como é desired indicado language. pela seta laranja. If you Vocês listen to the podem escolher o interpretation canal channel, desejado. but you are Se estiverem still at the ouvindo o canal original de audio, you interpretação can e select ficarem Mute incomodados Original pelo Audio áudio in the original, same é menu. possível selecionar To silenciar o listen áudio to the original no original mesmo menu. audio of the panelists, Para you have to ouvir o keep áudio the original dos interpretation in apresentadores, off você mode. precisa deixar You a can change apresentação no modo channels at off, any desligado. time. Você If pode you have trocar questions o for the canal de língua panelists a qualquer or any momento. Se questions tiver to the perguntas para organizer, os you can apresentadores, write us qualquer during the consulta event para os using the organizadores do questions evento, é and possível nos answers escrever module durante o that you evento will find in utilizando the o menu módulo below, de perguntas e indicated respostas, by the orange Q&A, arrow. que pode achar Thank you no for menu de listening and baixo, enjoy como the event. indicado pela seta laranja. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aproveitem o evento. Welcome to the WLA's second annual RG Week, Sejam which is bem-vindos actually 3/5 of a week, since the para a webinars are on segunda Monday, reunião, a Tuesday, segunda and Wednesday. edição do I'm Lynn seminário Reuter, de and jogo really responsável excited da to let you WLA know that we have segunda some 200 do ano. Eu sou Line participants Router e é um who will prazer be dizer para attending vocês, the webinar, é um prazer para mim as dizer que well temos as was 200, mentioned in 200 participantes introductory aproximadamente que vão participar desse seminário video. web. Como There já foi is Spanish and mencionado no Portuguese vídeo, translation, and I'd like to temos mention that this interpretação is para o offered espanhol, in para o close português. Eu gostaria collaboration de with mencionar Sibyl que ela and é as well the oferecida Hong em Kong Jockey colaboração, Club parceria com will a have Sibilae definitely translations in Chinese to be able to e também offer com o to Hong the Kong Hockey Chinese speaking Club WLA members. para a Again, please tradução don't forget para o and don't chinês, be para poder shy to use oferecer the para os question and membros answer da WA da buttons China. so Não sejam that you can get tímidos. more information Utilizem o from our botão de speakers. perguntas e respostas para poderem obter I'm now mais really pleased to informações da parte introduce to dos you the moderator apresentadores. for the É first um portion of prazer today's agora session, Sarah apresentar Taylor, a the CEO of moderadora the para a Who's Her primeira Lottery, the parte da member of the sessão, WLA Sarah Executive Taylor, Committee, and the chair of its e ela CSR Committee. faz parte Sarah, do over to comitê you. executivo e membro do comitê de RCE. Muito obrigada, Sara. A palavra é com você. Where is Sarah? Cadê você, Sara? Sarah, you are still on mute. I'll unmute again. Hi, can you hear me okay now, Lynn? Olá, Yes, podem nice to see you, ouvir? Sarah. Tudo bem? Yes, so nice to see you. É Thank um you. prazer ver Thank you for você. your service to our industry, Muito and thank you to the obrigada. WLA Muito team for obrigada setting pelos up the serviços technical para a nossa aspects of indústria. this Muito obrigada webinar, para a equipe da along with our WLA interpreters. Responseless pelas, gaming, as pela you know, is a organização da parte foundational técnica. value for all Obrigada também. WLA Agradeço para members os and at the intérpretes. Vocês core of their sabem que CSR é um valor activities, para ensuring player toda a safety WLA, instills confidence para a in our fundação brand, do comitê, building player para loyalty, and garantirmos also a employee segurança engagement. dos Thus, jogadores. Isso enables tem a us to ver grow our com sales a possibilidade profitably de and contribute envolvê-los to e even more good construir a causes. lealdade deles, a This is why we fidelidade, are e contribuir constantly também looking to find new and para mais effective ways benefícios. of Então, reaching our nós estamos players agora with our tentando RG procurar messages while novas remaining formas fun and de engaging. This atingir is com the as common nossas thread to the mensagens presentations you de will hear RG. over
de jogo responsável. Isso tem a ver com a apresentação que vocês irão ouvir nos próximos 3 dias. Temos diversos palestrantes especialistas que vão examinar alguns dos desafios e vão compartilhar suas experiências, conhecimentos e boas práticas também. Hoje eu gostaria de dar as boas-vindas para Michael Wall e para Mark van der Linden, diretor de pesquisa e jogo responsável na Comissão de Massachusetts, o Michael Wu, professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Carleton. Eles vão falar sobre como é possível enfrentar o vício, a adição para o jogo de forma positiva, através das mensagens. Depois vamos ter a Loteria da Nova Zelândia, falando sobre diversos programas e os resultados e as lições aprendidas. Depois, no dia de amanhã, vamos trabalhar com a desmitificação sobre a certificação de jogo responsável da WLA. E eles vão falar sobre o que nós estamos esperando e a nova loteria de Nova México, da Caixa, com um nível de certificação 2 para 3. Eles irão compartilhar sua experiência prática, os benefícios, as lições aprendidas também. Iremos ouvir outros palestrantes sobre como a utilização da plataforma de jogo responsável da WLA para poder apresentar os documentos. E no dia 3, iremos falar sobre a importância de endereçarmos as mensagens de jogo responsável para os jogadores da geração Z. Iremos ouvir diversos palestrantes e vamos ouvir também da Loteria de Rhode Island, Victor Baez, temos Cecília Soto. Vão ser dias interessantes. Espero que possamos ouvir todas as perspectivas após cada apresentação. Iremos ter tempo para as perguntas e as respostas. Gostaria de que todo mundo participasse. Quero agradecer todos os palestrantes, todas as pessoas presentes aqui. Tomara que esse seminário Wave traga ideias para nós, para sabermos para termos soluções para beneficiar nossos jogadores. Vamos começar agora com os nossos primeiros palestrantes, o Michael Wall e Mark van der Linden. Ele atua na Universidade de Carleton, no Departamento de Psicologia, Universidade em Ottawa, no Canadá. Ele publicou mais de 200 documentos, papers, mais de 7 relatórios, e ele recebeu diversos reconhecimentos no cenário de jogo responsável e também ele recebeu diversos prêmios da academia. A partir de 2013, Mark van der Linden atua como diretor de pesquisa e jogo responsável da Comissão de Jogo de Massachusetts, MGC. Ele gerencia uma extensa agenda de pesquisa para promover a compreensão do jogo responsável, os transtornos do jogo e os impactos sociais e econômicos do jogo em Massachusetts. Além disso, ele trabalha em parceria com operadores de cassinos, apostas esportivas, para promover o jogo seguro e poder emitir políticas. Ele já foi diretor executivo do Escritório de Tratamento e Prevenção de Problemas com Jogos de Azar do Departamento de Saúde Pública de Água. A palavra é com vocês. Muito obrigada pela apresentação, Sarah. É um prazer estar aqui hoje, começar o evento hoje com o Mark van der Linden. Vamos começar hoje com a nossa apresentação. A pesquisa mostra que o jogo responsável e as ferramentas de jogo responsável realmente funcionam. Elas ajudam os jogadores a colocarem limites, a aproveitarem o jogo de forma mais responsável. A maioria dos jogadores propriamente falam que aquelas ferramentas dão certo, porém,
temos uma questão aqui. Apesar da efetividade dessas ferramentas, apenas 1 até 10% dos jogadores utiliza ferramentas de jogo responsável de RG. Por quê? E isso que nós iremos debater durante essa sessão de hoje. Por que que os jogadores não utilizam ferramentas de RG? E o que poderia ser melhorado quanto à experiência deles em termos das mensagens, das comunicações que são enviadas a eles, para as pessoas realmente poderem utilizar essas ferramentas? Hoje vamos explorá-las e vamos ver também como é possível fechar essa lacuna, essa brecha, repensando como podemos abordar o jogo responsável e a forma que nós nos comunicamos em torno, em assuntos de jogo responsável. Vamos começar agora mostrando para vocês informações sobre publicidades que podem salientar alguns dos problemas existentes hoje em dia. Eu não vou aí mandar ninguém para baixo de um carro, não vou atropelar ninguém. É apenas uma experiência, diversos anúncios publicitários que eu vou compartilhar aqui. Eu não quero deixar aí ninguém no foco, mas o primeiro que eu vou mostrar para vocês é um site. Vamos observar o seguinte. Vocês vão ver, com certeza, uma coisa que pode ser problemática. Pode ser problemático, potencialmente pode gerar uma confusão em torno das mensagens, né? Isso é problemático, os números da sorte. Isso é problemático quando aqueles números de sorte não existem. Jogos como raspadinha, lotérica, e ter aquela informação, aquela mensagem no site de jogo responsável acaba sendo não produtivo. Uma coisa que apareceu no meu feed, no meu mural do Facebook, eu acompanho e curto diversos sites de alguns distritos e zonas e regiões, e é isso que apareceu no meu Facebook. Eu vou dar para vocês um tempinho para observarem. E com certeza vocês já estão percebendo qual é o problema com esse anúncio da esquerda. Se vocês clicarem lá, leva para o site de jogo responsável. Porém, é isso que a maior parte das pessoas no Facebook delas estão falando. Torne-se um profissional das raspadinhas, que claro que isso não é possível. Com certeza, isso vai levar as pessoas para o site que nós queremos, mas está criando confusão. Muitas pessoas não irão clicar naquele link. Então, a mensagem que fica para elas é um conhecimento errado, uma crendice errada sobre as raspadinhas. Podemos ver também que temos muitos emojis, muitas reações de riso. Isso para mim significa que as pessoas compreenderam que isso estava errado, que se você clicar lá, isso leva você para o site de jogo responsável. Então, eles colocam aquele símbolo, aquele emoji de riso, né? Para fazer a zombaria. Vamos olhar agora para alguns anúncios que eu encontrei. Basicamente, essa é uma busca, uma pesquisa que eu fiz. São algumas coisas que eu vou mostrar, algumas das primeiras imagens que aparecia quando eu colocava jogo responsável no Google. Então, vamos começar pelo meio. Eu sei, eu compreendo o que é que está em jogo aqui. Com certeza, o que eles querem dizer é, bom, parem um pouco aí, precisamos pensar no jogo responsável. Mas se alguém estiver olhando, pensando no que ele está falando, bom, pare o jogo responsável. Mas não é isso que eles estão tentando comunicar.
Não tem que parar o jogo responsável. Depois, olhando para a foto da esquerda, a imagem, uma imagem escura que fala, vamos falar sobre jogo responsável. Isso cria um estigma sobre o jogo responsável, as apostas responsáveis. Então, é isso uma coisa que devia ser uma pessoa não nas trevas, não com aquela cor escura, mas muito bem iluminada, uma pessoa que queira discutir sim esse assunto. Por fim, a foto da direita, as pessoas estão aí segurando um cartaz com um X, como a IA, a inteligência artificial, pode ajudar com o jogo responsável, a aposta responsável e a autoexclusão. Isso leva, mais uma vez, para o estigma, é uma coisa com que nós precisamos lidar com muito respeito. As pessoas que estão aqui na sala, trabalhando nessa campanha, muitas vezes a gente confia no pessoal de marketing, especialistas em marketing, que não estão por dentro, não conhecem o jogo responsável, a psicologia, e é essencial podermos envolver pesquisadores para poder obter diversas perspectivas da parte deles. Vamos focar agora o resultado principal. Qual a questão em particular desses anúncios? Mais uma vez, espero que nós possamos envolver Sarah. Pode ficar silenciada. Muito bem, obrigada. A resposta é: quem é que eles estão, para quem é que as mensagens estão sendo endereçadas? Para responder essa pergunta, eu tive a fortuna de receber financiamento da Comissão de Jogo de Massachusetts para fazer uma avaliação sobre o sentido do jogo, GameSense. Uma das perguntas que nós fizemos para os jogadores e as jogadoras com o público, conforme eles, segundo eles, para as publicidades de jogo responsável com o público-alvo, nós descobrimos que 72% dos jogadores e das jogadoras pensavam que jogo responsável, a programação por trás disso, era tinha o objetivo de atingir que aquela publicidade e aquela campanha atingisse aqueles que são viciados em jogo. Mas nós sabemos muito bem que jogo responsável, nós sabemos muito bem aqui nessa reunião, todo mundo sabe que jogo responsável trata-se de prevenção. Jogo responsável para todos os jogadores, não apenas para aqueles que já têm o problema de vício no jogo já desenvolvido. Eu sei e espero que vocês saibam também. Queremos que o jogo responsável faça a prevenção para ninguém ficar viciado, mas não resolver um problema de vício. Por que que isso está acontecendo? Isso é porque algumas pessoas com boas intenções, mas bem intencionadas, mas não especializadas no setor de estudos de jogo, então eles não sabem qual a melhor abordagem, a melhor posição para falar sobre isso em todo o mundo e para saber como fazer a criação de marketing, promoção de jogo responsável. Então, eles acham que gastando milhares de dólares em uma campanha de publicidade de televisão podem resolver o problema. Isso é problemático, eu sempre falo. Por que que nós não estamos envolvendo os especialistas, os pesquisadores, aqueles que estudam no setor do jogo responsável antes do começo da campanha? Porque nós não estamos permitindo que alguns especialistas, eu não sou especialista de marketing, mas por que nós não envolvemos especialistas de ambos os lados naquele estudo para fazer campanhas de jogo que funcione, que dê certo? É uma ideia errada. Os acadêmicos, aqueles que fazem pesquisa,
que fazem estudos, essa falsa percepção é que os acadêmicos, eu falava antes, apenas querem criticar a indústria, o setor dos jogos, e apenas vão afetar a indústria. Não, isso é falso. Todo o valor acadêmico de um curso, de um diploma acadêmico, surge a partir do desejo de compreender o que está acontecendo, o que está dando errado para poder solucionar. Os acadêmicos preocupam-se muitas vezes porque a indústria não é, pelo fato de a indústria não estar levando em consideração os dados mostram desafios. Isso, estou percebendo, eu mesmo estou percebendo isso. Porém, a maioria das organizações e todos os atores envolvidos estão trabalhando para o reconhecimento do aspecto humano do jogo. Tem pessoas realmente sendo afetadas, nós precisamos compreender o valor de investir em iniciativas reais, no trabalho real com iniciativas de jogo responsável. Nós precisamos salientar isso. Salientar a eficácia do jogo responsável, esses programas de jogo responsáveis sendo eficazes, significa que não apenas que nós não vamos afetar menos pessoas, vamos afetar menos pessoas, mas que a pesquisa pode aumentar e com ela também aumenta a fidelidade corporativa, empresarial e atitudinal. Então, um distrito, uma região que foi um exemplo é Massachusetts. Avise, e é isso. É que vai a palavra com o Mark. Obrigada, Dr. Wall. Eu vou construir um pouco. Há pessoas reais atrás das consequências. Então, a comissão de jogo do Massachusetts está no meio dessa espécie de conexão entre o mundo acadêmico e a indústria. Existe uma brecha. A questão da regulamentação, é por isso que nós estamos comentando a comissão de Massachusetts. Existem muitas agências de regulamentação, nós gostamos, estão fazendo um trabalho transparente, com integridade. Eles também diversificam o trabalho e o que Massachusetts fez especificamente foi ter uma declaração do que nós estamos fazendo. É reconhecido que o valor do jogo responsável e o poder de prever a consequência do jogo responsável é vinculado com a pesquisa e com os esforços dessa pesquisa realizada. O problema é que, além das palavras, precisamos de ações concretas que deem base a essas palavras. Em 2013, quando eu comecei na comissão de Massachusetts, quando eu terminava a minha formação, nós escrevemos uma estrutura de trabalho para o jogo responsável. A ideia era a mesma de hoje, de agora, ter um mapa, um caminho que pode ser implementado e que possa ter sucesso para chegar a essa missão que é o nosso objetivo, que é mitigar os impactos sociais através da informação, informando sobre a regulamentação do jogo. E podemos ver aqui nesta última parte que não é uma coisa que exista sozinho, tem uma estrutura de trabalho ao redor dele. Também encontramos uma agenda e também uma série de regulamentações que estão sendo implementadas. Temos um elemento-chave que é provavelmente tem a ver com o que vocês já conhecem e é garantir a integridade do jogo. Qual é o papel de um fornecedor externo? É garantir que o espaço no qual
o jogo é realizado seja dentro do ambiente de jogo responsável. Então, a ideia não é que tudo esteja nas mãos de uma pessoa, não é uma responsabilidade única, é uma responsabilidade compartilhada, dividida. Em qualquer momento, tem que se perguntar quem são os atores e como podemos fazer para que este elemento seja parte do que nós estamos fazendo. Outra parte importante na evolução do jogo de Massachusetts é que a forma como foi realizada essa pesquisa é um compromisso de forma rigorosa e independente. Criar e publicar mais de 80 pesquisas nos últimos 10 anos, na última década mais ou menos. Isso é dividido em categorias. Outro elemento importante é o compromisso com um bom nível de pesquisa acadêmica rigorosa e independente. Então, não é apenas escrever um relatório e publicar, mas também ver o que está por trás, porque não apenas garantimos a qualidade da informação do que acontece em Massachusetts, mas também as outras jurisdições, distritos. Então, esse programa de pesquisa que tem uma proteção entre a comissão de jogos e a indústria e qualquer outro ator que esteja envolvido. Isso permite, e de fato é feito na própria pesquisa, mas também, e provavelmente uma das partes mais importantes deste projeto, é que temos um comitê de revisão da pesquisa, que basicamente revisa, repassa os resultados dos nossos estudos independentes. Outra coisa importante é a precaução, um elemento muito importante, porque estamos diante de uma montanha de prática com base em provas, em evidências, e trata-se de uma indústria, de um setor de estudo novo. E falamos do jogo responsável, não é uma coisa que tenha muito tempo sendo pesquisado. Quando eu comecei na comissão, isso poderia causar uma espécie de parálise ao ser um tema novo, mas devemos reconhecer que este enfoque de precaução é parte, é apropriado e é parte da atividade. E é necessário para evitar alguns tipos de riscos. Não é possível sentar e esperar que as provas caiam do céu. O que temos que fazer é procurar em outros setores medidas, métricas que podem estar relacionadas. Reconhecer que efetivamente precisamos construir as provas para poder avaliar e alcançar o objetivo de como é possível melhorar e se podemos adotar na nossa prática com base em provas ou se devemos deixá-lo. Eu digo isso para explicar o que nós estivemos vendo, os programas implementados em Massachusetts e, com frequência, começamos com o princípio básico de enfoque de precaução. Muito obrigado. Mark, eu concordo com tudo o que você disse, claro que sim. E na última parte desta apresentação, eu vou falar um pouco mais sobre o que o Mark disse, que é construir um modelo com base em provas.
Esse é um exemplo do significado que pode ter a colaboração entre os que fazem a regulamentação, criadores. Bom, quem quer criar uma mudança real é muito importante para melhorar os nossos programas de jogo responsável. Então, vejamos um pouco o que os pesquisadores estão fazendo e como nós podemos continuar contribuindo para melhorar a definição das mensagens. Isto para minimizar também os potenciais riscos e consequências negativas. Os psicólogos sabem há tempo que o idioma e a forma como estruturamos a língua é muito importante. Como os psicólogos sociais, eles estão estudando o poder da língua para influenciar os pensamentos e os comportamentos das pessoas. Isto eu estudei brevemente, eu gosto muito disso. Então, eu estava estudando Loftus e Palmer, e eu vou falar um pouquinho sobre o poder da linguagem, da língua. Os participantes tinham visto alguns vídeos curtos de batidas entre carros. Então, perguntaram quanto à velocidade dos veículos, e a coisa mais interessante do estudo é que Loftus, quem organizava, dividiu as pessoas em dois grupos. Por um lado, perguntaram a que velocidade ia o veículo que bateu no outro. Um grupo. E para o outro grupo perguntaram a velocidade do carro que recebeu a batida. Então, quando perguntaram quanto eles calculavam que era a velocidade dos carros, o grupo 1 disse que a velocidade era muito maior do que a resposta dos participantes do segundo grupo. E isso tratava-se simplesmente com relação ao verbo que era utilizado, se era a batida ou uma batida mais leve. Então, uma semana mais tarde, eles chamaram esses dois grupos e perguntaram: vocês viram vidro quebrado nesse teste que nós fizemos na semana passada? E para o grupo no qual usaram a palavra mais forte, para ele sim, havia vidro. E para o outro grupo, não. Né, vidro quebrado. Então, por quê? Porque o verbo utilizado tem um poder, e esses elementos que parecem sutis criam estigmas, colocam ideias na cabeça das pessoas, e por isso pensa-se que o programa de jogo responsável, se ele estiver mal projetado, vão pensar que não é para eles. Precisamos encontrar as palavras e a formulação correta, apropriada, para que os apostadores associem essas palavras a eles mesmos e não a outros que por aí têm um problema de vício. Uma série de palavras escritas em organização que nós encontramos na área do jogo responsável. Eu poderia falar durante horas de cada uma dessas palavras. Eu gostaria de sublinhar alguma delas que poderia estar prejudicando a eficácia. Temos aqui autoexclusão. Alguém quer ser excluído, não ser parte? Não. Ninguém quer chegar à autoexclusão. Então, é importante numa pesquisa, na psicologia social, por exemplo, num trabalho feito sobre ostracismo social, aqueles
que sentem uma alta exclusão e uma dor física não conseguem perceber a diferença, ou seja, que o cérebro não processa de forma diferente. Por que estamos usando um termo que provoca dor, que faz com que associemos a dor física? Não faz sentido. Por que usamos jogo responsável? E por que nós usamos orçamento? Na sexta-feira, vocês estão falando, por exemplo, do orçamento. Ah, por que não vamos ao cinema? Não, melhor falemos de orçamento. Não, ninguém fala sobre isso, porque nós não gostamos dessa palavra. Então, perguntemos: existem palavras melhores que podem ser usadas? Sim, a resposta é sim. A questão é que precisamos estudar para saber quais são. Cada um de nós, sejam pesquisadores ou que fazem as regulamentações, vejamos as perguntas. A indústria está criando atrito involuntário com as mensagens que está usando? A resposta é sim. A indústria está considerando a segmentação de jogadores? Há uma mensagem que é para todos, que serve para todos? Claramente a resposta é não. Para os jogadores mais jovens, nós precisamos de outro tipo de mensagem, outro tipo de estrutura. A indústria já foi muito estigmatizada. Então, nesses contextos, as mensagens do jogo responsável foram muito negativas. Então, a maioria das pessoas não pensam que as coisas negativas são aplicadas a elas. As mensagens saem assim: não faça isso, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Façamos a seguinte pergunta: se alguém diz para nós, não bebam, senão vocês serão alcoólicos, se alguém pensa que isso vai acontecer, se alguém diz para você, não faça isso, agora, se a mensagem for formulada de outra forma, estruturada de outra forma, nós vamos nos concentrar nos jogadores que tenham um problema e não nos que precisam evitar desenvolver esse problema. Então, por isso, nesse olhar, nós não estamos colocando o foco em quem já tem problema, mas para prevenir, para os que precisam de ajuda. Estamos pensando na prevenção. Então, a pesquisa muitas vezes mostra que essas mensagens com base no medo, não faça isso porque senão alguma coisa ruim vai acontecer, não é eficaz. Numa analogia, vi há pouco tempo que as pessoas que estão nesta sala virtual, dezenas de vocês contrataram um treinador em algum momento. Vocês teriam contratado se ele tivesse dito: contrate-me para não ter um distúrbio. É assim como funciona o jogo responsável. Temos que colocar o foco em ver as pessoas, observá-las, porque de outra forma isso não vai funcionar. Existem 3 perguntas que precisamos realizar, que precisam ser perguntadas. Se o jogo responsável funciona, se colocamos o foco no jogador, o jogo responsável tem a ver com prevenção e não com intervenção, com a forma em que nós avaliamos a nossa mensagem. Precisamos saber como funciona, quais são as mensagens que funcionam melhor, quais não.
E há uma solução única para todos? A resposta é não. Recentemente, meus colegas e eu propusemos uma abordagem de jogo positivo. Então, primeiro, promover o jogo responsável para minimizar os riscos para os jogadores e para que possam ter um compromisso, ter o compromisso do jogador e desenvolver crenças positivas. E não evitar os pensamentos negativos, mas desenvolver crenças positivas. E poder medir o jogo responsável como um resultado. Muitas avaliações do jogo responsável têm uma abordagem com relação a tudo que é feito ou através das taxas de distúrbios com relação ao jogo. Para avaliar, nós estamos medindo se há distúrbio. Por quê? Uma medida de prevenção com as taxas do jogo. Isso não faz sentido. Havia pouca avaliação sobre as crenças e os comportamentos em torno ao jogo. Façamos isso e tenhamos uma melhor experiência. E não a mensagem tradicional de não faça isso porque alguma coisa ruim vai acontecer. Devemos mudar essa mensagem para poder compreender e medir o jogo positivo. O meu colega Wood, junto com o Philander, eles descobriram uma escala do jogo responsável. E como eu mencionei antes, é uma forma objetiva de medir o jogo responsável como resultado. Não tenho tempo de ver toda a escala, mas é uma escala muito sólida que otimiza a estratégia do jogo responsável utilizada no mundo todo, que ajuda a segmentar os jogadores, entendendo como eles agem. Comparando mulheres, homens, idosos, jovens e criando referências onde nós podemos avaliar se estamos fazendo mudanças nos programas. Nós também podemos avaliar as mudanças ao longo do tempo. A escala de jogo positivo avalia duas crenças. A responsabilidade pessoal das pessoas, à medida em que elas compreendem a natureza da aposta, e também ele menciona dois comportamentos relacionados. Um é relacionado com honestidade e o controle de qual ponto eles são honestos com eles mesmos e eles podem controlar. E se eles também compreendem quanto dinheiro eles podem perder. Quando a gente faz um estudo de jogo positivo, esses são alguns dos slides que, com certeza, eles vão mostrar para nós. Para termos uma noção, a faixa verde, as pessoas que estão no verde, têm uma alta escala de jogo positivo. Já a laranja tem uma baixa escala de jogo positivo. E temos fundos, temos orçamentos, mas o que vemos aqui é que apenas 50% dos jogadores têm uma pontuação alta
quanto à alfabetização, à educação sobre jogo responsável. Então, se eu for numa loteria, como a loteria, eu olho para esse gráfico e eu falo, o que eu preciso realmente é ter uma campanha endereçada para a alfabetização, para a educação sobre as apostas. Essa primeira edição tinha um foco e podemos olhar para os diversos pontos. Para as máquinas eletrônicas, talvez ela não era útil para os operadores que apenas vendem raspadinhas ou também bilhetes de loteria. Então, nós desenvolvemos agora há pouco uma edição para as lotéricas que tem uma escala, que tem escalas e faz a medição de pontos relacionados com as loterias, especificamente endereçadas para as loterias, duas subescalas que têm a ver com o controle financeiro e a educação, ou alfabetização em termos de loterias. Essas subescalas em vez de ser endereçada a ter o alvo das máquinas, tem um alvo das loterias. Por exemplo, não há aí os números aí frios ou quentes nos sorteios das loterias. Esse é um dos pontos. Quanto ao controle financeiro, eu estou no controle da quantidade de dinheiro que eu gasto nos jogos de loteria. Uma pergunta que a gente não pode fazer é por que a gente pode fazer é por que é que essa abordagem de jogo positivo funciona. Há algumas razões. As mensagens positivas, as imagens, estão baseados na persuasão psicológica. Diversas pesquisas mostram que as imagens positivas são muito mais persuasivas do que as mensagens negativas. As imagens negativas, talvez as pessoas não prestem atenção. Há algumas regiões, alguns distritos que têm alguns pacotes que têm, por exemplo, um maço de cigarro com foto de pulmões, com imagens de pulmões com problemas por causa do câncer, por exemplo. Os fumantes relacionam aquela imagem e também, naquele caso, tem formas de colocar esses maços de forma as pessoas não olharem para isso. As pessoas têm uma tendência de aí desviar o olhar daquelas questões. Elas se escondem numa caixa, debaixo das mangas, dos bolsos, para não ter que olhar para aquela imagem o tempo todo. Eu vou dar a palavra agora para o Mark para falar sobre como essa escala foi útil para Massachusetts. Muito obrigado, Michael. Nós queríamos utilizar uma escala de jogo positivo para poder compreender e poder refinar a nossa estratégia e podermos comunicar também de uma melhor forma. Então, em 2020, nós trabalhamos com o Dr. Wood para implementar uma escala de jogo positivo. Ok, eu falei sobre o quadro, a estrutura de saúde do jogador, mas o jogo positivo basicamente é o mais importante, porque o que tenta otimizar a nossa estratégia e fornecer realmente o conhecimento adicional, que tem a ver não apenas com colocar o foco nas pessoas, mas também com a possibilidade de ver toda a base de dados dos jogadores e ver como é que nós podemos elevar o jogo responsável e os comportamentos antes do jogo responsável. Eu acho que o mais importante é que isso permite fazer a personalização das mensagens para diversos tipos de jogadores, a depender da idade, do gênero e outros fatores. E
Podemos começar a reconhecer ou mudar a mensagem, comunicar de forma diferente. Seguinte slide. Vamos então revisar alguns slides para ver sobre, para falar sobre os estudos de jogo positivo, como foi implementado em Massachusetts. O primeiro tem a ver com os achados, a segunda são as recomendações, e o terceiro, como isso é implementado em Massachusetts. Primeiro, os jogadores do Massachusetts obtiveram a segunda pontuação mais baixa em fatores de pré-compromisso. Em cada um dos cassinos, temos uma app, um aplicativo Play My Way, que permite que os jogadores coloquem um limite sobre quanto eles gostariam de gastar a cada dia e fornece notificações em real time, em tempo real, à medida que eles forem chegando aí no limite. Isso é opcional, não é obrigatório. E não é que o sistema fecha completamente, mas eles vão continuar recebendo notificações a cada X tempo. Uma outra coisa interessante é que muitos jogadores tinham uma pontuação baixa ou média quanto à educação nas apostas. Nós fizemos uma campanha para poder abordar essas percepções erradas e as chances de jogo. Visto que houve uma campanha, nós começamos a conferir quais os tipos de jogadores que eram baseados na idade e no gênero, e como nós podíamos começar a ficar mais específicos. Por fim, In other words, the more games you play, the more the higher risk you are. enquanto mais jogos nós tínhamos mais risco quanto jogadores. Nossos jogadores estavam com mais risco. Nossa recomendação era fornecer ferramentas para os jogadores. Em cada um dos cassinos em Massachusetts, tínhamos ferramentas para controlar os comportamentos e para encorajar para controlar o jogo de forma geral, até loterias, outros tipos de jogo também que podiam estar disponíveis, bingos, que podiam ser possíveis fora do contexto dos cassinos em que eles estavam trabalhando. Eu não tenho um slide para isso, mas Michael, quando ele começou a falar pela primeira vez de jogo responsável e da avaliação, ele mencionou que 72% dos jogadores sentiam que Game Sense era apenas para os jogadores com problemas de jogo. Os jogadores tinham uma interação com o Game Sense. A forma em que isso era implementado era através desse programa. 72% falava dos jogadores que passou de 72 para 82, aqueles que tinham uma interação, eles compreenderam que isso acontecia para todos os jogadores. Então, isso mudou e até avançou mais além. Então, esse tipo de implementação dessa escala pode ter mesmo um impacto sobre a percepção dos jogadores e sobre o papel do jogo responsável. Michael, a palavra é novamente com você. Eu acho que isso nos leva para a última parte dessa conversa, como motivarmos o jogo positivo, o envolvimento com as iniciativas de jogo responsável. Eu gostaria de repetir esses resultados que o Mark mencionou.
apesar de ter uma alta proporção de jogadores na pesquisa, de jogadores problemáticos, aqueles que estão envolvidos com Game Sense também. Então, a maior parte dos jogadores compreenderam que era para um do todo. Então, para todo mundo, a pergunta: como motivamos os jogadores para se envolverem com o Game Sense? Como podemos motivar os jogadores para utilizarem as ferramentas que são disponibilizadas nos sites webs? Nos cassinos. E como esse slide está mostrando, nós precisamos nos perguntar como motivarmos o jogo positivo. E sobre isso, nós estivemos trabalhando, estamos focando dois aspectos críticos, fundamentais. Sabemos que motivam o comportamento. Alguns têm a ver com as normas sociais e outros com as recompensas. Vamos começar com as normas, pelas normas sociais. Apesar de que muitas vezes nós queremos pensar em nós mesmos enquanto indivíduos, nós não queremos nos afastar das normas sociais. Sabemos que os nossos comportamentos não são afastados daquilo que as normas sociais estabelecem. Nós queremos saber que o nosso comportamento é adaptado àquelas normas sociais e que as pessoas também pensem isso de nós. Nós queremos isso. Então, como capitalizarmos isso? Uma das coisas que nós fizemos, com a ajuda da Loteria da Nova Zelândia, nós desenvolvemos o quiz, a pesquisa de jogo positivo, que tem a ver com o aproveitamento nas escalas de jogo positivo, de forma interativa, de forma divertida. Então, é fornecido aos jogadores feedback personalizado sobre a pontuação deles. Todo mundo quer saber qual o resultado disso. Todo mundo quer saber como ele foi, quer saber sobre suas próprias atitudes e comportamento. Então, vai dar feedback e retorno para nós sobre como nós estamos fazendo, sobre as principais dimensões. A nomenclatura utilizada por nós é conhecimento sobre apostas, em vez de alfabetização e educação. Nós queremos comunicar de uma forma que as pessoas possam compreender. Então, nós queremos fazer isso de forma adequada para o nível dos jogadores. Estamos dando para eles feedback personalizado, mas também estamos dando feedback sobre as normas, sobre como os jogadores numa região, numa distrito em particular, como eles fizeram. Então, temos um jogador com 43% aqui na tela sobre conhecimento, essa pontuação, e provavelmente aquela pessoa fala, não estou dando tão certo, estou indo muito pior do que um jogador na média, na minha zona, né, na minha área, 89, e também fornece dicas sobre como melhorar o seu conhecimento sobre apostas. Me deixa muito empolgado que algumas semanas atrás, um paper sobre o quiz de jogo positivo foi aceito para publicação num journal, né, num jornal científico, num jornal acadêmico. E o que nós fizemos foi avaliar, nós fizemos um estudo em que a metade dos participantes recebiam um quiz e a outra metade deles não recebiam um quiz. O que nós descobrimos foi que aqueles que preenchiam, que faziam o quiz, expressaram um compromisso maior com o jogo responsável e um aumento no jogo. Temos indícios de que isso também influencia o jogo deles ao longo do tempo. Mais uma vez, fico muito contente para saber que os outros conseguiram ver isso, ver o valor do jogo positivo, e foi sendo publicado numa revista acadêmica sobre vícios. Então, se alguém
Se alguém tiver aquela ideia e quiser reproduzi-la, vocês podem acessar esse slide e tem o vínculo, o link. Uma outra coisa que nos deixa muito empolgados quanto ao jogo positivo é que nós estivemos colaborando com Game Layer. E isso foi feito para criar o que nós chamamos de prêmios de jogo positivos. Não é uma objetivização do jogo positivo com outro jogo em cima dele. Não é. Trata-se de um quiz e de um vídeo que você tem que assistir para acumular pontos e esses podem se transformar em prêmios que não podem ser utilizados novamente para jogar. Pode ser até um cartão presente para um restaurante, um bilhete de cinema. Isso foi feito numa plataforma de Bakehouse com pontos Bakehouse, que são pontos do programa da WLA. Infelizmente, Bakehouse não pode ser mais utilizado. Nós começamos essa colaboração com Game Layer para mudar um pouco os módulos e que eles sejam orientados para jogo positivo e baseados em mensagens, ao mesmo tempo baseados em provas e evidências e com vídeos associados. Se vocês tiverem um pouco de interesse sobre isso, medidas desse tipo podem ser adotadas, prêmios para se comprometer com o instrumento de jogo positivo responsável. Nós vimos que mais de 150 mil pessoas acessaram no módulo de Bakehouse. E módulo do primeiro ano, eu acho que foram mais de 9 milhões de preenchimentos, 80% de missões preenchidas, e 80% dos usuários indicaram isso com feedback positivo. Então, isso é importante. E nós queremos também que tenha aí um retorno do investimento no longo prazo. Como assim? Porque nós queremos que a situação atinja mais jogadores e esses jogadores que jogam em termos de lazer fiquem satisfeitos com o jogo responsável. Ainda que eles não estejam gastando o mesmo dinheiro a cada sessão, eles percebem que eles podem voltar a jogar de forma mais frequente. São uma série de dados que permitem coletar em Play My Way e que nós podemos utilizar como instrumento de jogo responsável no Massachusetts. Então, por que que nós queremos que isso tenha mais retorno? Vamos pensar, vocês são jogadores que vão no cassino, decidem apenas gastar apenas $100. Vocês querem passar apenas 1 hora lá. 3 horas depois, $500 depois, vocês vão embora do cassino. Os jogadores não ficam felizes naquela situação, não ficam satisfeitos. E eles não vão ter um alto nível de fidelidade para com aquele cassino. Mas se você for jogadores que querem gastar $100 e utilizam um programa do tipo Play My Way como Massachusetts, então vocês adotam aquele limite, tudo bem. O jogador com certeza vai continuar ganhando, mas parte do jogo responsável é também você saber perder. E perder apenas o que você pode permitir perder. Então, se vocês apenas perderem o que vocês têm a perder e não o que vocês não têm, vocês vão ser jogadores, na média, mais satisfeitos. E isso significa, especificamente, vão pensar no jogo como uma forma de lazer. Se você quer ir ao cinema, ou se você quer ver um filme. A minha mulher e meu filho me levaram para assistir um filme. Ali eu gastei $100 e foram os mesmos $100 que eu teria gasto no cassino. Eu pensaria em diversão, em lazer. São $100, isso é um jogo positivo. Há outras formas que vale a pena mencionar. Eu vou dar aqui para que vocês possam levar essa mensagem com vocês. Mensagens de jogo positivo. A mensagem destinada a prevenir os problemas. Então, não deve ser confundido, não devemos confundir
com os que já foram desenvolvidos. Não confundamos com os distúrbios do jogo. Isso é problemático, isso não pode acontecer porque precisamos que a maioria dos jogadores saibam que o jogo responsável é para eles e não para os que já têm um problema. A linguagem de como jogar de forma positiva, por exemplo, a educação, quanto aos jogos de azar, tem um nível mais alto no valor da comunicação. As mensagens positivas chamam atenção que as mensagens negativas, porque fazem com que as pessoas percebam de outra forma. Isso já foi demonstrado em pesquisas que não somente chama a atenção as positivas, mas também modifica a crença para que haja mais responsabilidade de jogo. E com isso eu terminaria a sessão. Mark, você tem alguma outra questão antes de passar para as perguntas? Não, acho que foi excelente. Muito obrigada aos dois. Então, fechamos aqui a apresentação. Todos podem me ouvir? Muito bem. Muito obrigada. Poderíamos passar mais tempo ainda com toda esta informação que vocês estão compartilhando, mas eu gostaria de fazer alguma das perguntas que foram realizadas durante a apresentação. Vamos às perguntas. Como podemos passar essa barreira e ir desde uma mensagem mais tradicional a um quadro de mensagem mais positivo com relação ao jogo? Mark, eu começo? Ok, então vamos lá. Eu começo e depois eu dou a palavra para você. Eu acho que uma das barreiras maiores quando passamos de uma mensagem tradicional a uma mais positiva é superar o estilo e essa atitude institucional, talvez a inércia institucional, porque a mensagem do jogo tradicional tem a ver com essa questão paternalista. Coloca medo nas pessoas, assustam as pessoas. Funciona assim. É difícil você se distanciar dessa mentalidade, porque é muito mais próximo a nós minimizar os riscos legais. Então, de forma mais específica, a prioridade representa um desafio real. Que façam um trabalho de marketing e princípios psicológicos, assim, os que fazem as normas, que eles possam ter essa adesão à regulamentação. E antes de passar a mensagem para o Mark, eu também mencionaria a problemática com questão ao uso da língua. As mensagens do jogo positivo devem ter um equilíbrio entre poder cativar a atenção e chamar a atenção de quem lê. É um equilíbrio delicado. Se nós não o encontrarmos, isso pode nos levar à falta de lealdade, de confiança, de fidelização. Há psicólogos especialistas no setor que não formam parte de nenhuma equipe de marketing e precisamos dessa colaboração. Precisamos que os operadores, os regulamentadores, os pesquisadores, acadêmicos, todos eles precisam trabalhar juntos para criar programas de jogo positivo baseados em evidências para favorecer a todos e também a sociedade toda. Vou passar a palavra para o Mark. Nós passamos do jogo responsável à saúde. Isso faz com que nós pensamos no jogo positivo. O jogo responsável tem muita
responsabilidade que está nas mãos do jogador. Então, nós estamos falando da saúde desse jogador e também pensando que esse jogador é nossa responsabilidade e devemos garantir que a forma que nós comunicamos, que essa mensagem, levando em conta que está em jogo a saúde desse jogador. O jogo responsável, como termo, foi institucionalizado e a raiz não é onde estamos agora. Essa formulação linguística, temos que pensar onde também estão os nossos objetivos. Muito obrigada, e nós estamos aprendendo muito vocabulário novo e novas formas de enfocar os programas. E agora eu vou passar o microfone para a Lynn para apresentar os próximos oradores. Muito obrigada, Sara. Vamos agora ouvir como a loteria está integrando as ferramentas do jogo positivo em seu programa. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar com a Nova Zelândia. O Michael mencionou a apresentação da Nova Zelândia, que vai ser um vídeo, e são às 2 da manhã, é por isso que temos um vídeo, e não vamos poder oferecer perguntas e respostas para esta sessão, mas se vocês tiverem perguntas, por favor, anotem, e nós vamos enviar para as oradoras para obter as respostas. Vamos ouvir a Jessie Cooper, que é a chefe de investigação de pesquisa e planejamento da Nova Zelândia, com 20 anos de experiência e pesquisa e uma ampla gama do setor. Também trabalhou na Nova Zelândia, no Reino Unido e na loteria da Nova Zelândia. Ela administra uma grande variedade de programas de pesquisa e, recentemente, ela completou a nova estratégia de 5 anos, com um foco na experiência do cliente e minimização de danos. Depois da Jessie vai falar a gerente, que é a Kelly Bickley, gerente de propósito social da Nova Zelândia, e ela está liderando o programa de jogo responsável. Tem experiência em educação, organizações sem fins lucrativos, estratégia e implementação de projeto, e também trabalhou nos últimos 4 anos na loteria, e o foco principal foi o desenvolvimento e implementação da estratégia de minimização de danos da Loto para grupos prioritários. Não vemos a hora de ver a apresentação delas, como eu já mencionei, vai ser um vídeo. Olá a todos, muito obrigada por dar a possibilidade a Kelly e a mim de falar sobre o programa de jogo positivo. Por causa da diferença de horário, como são as 3 da manhã aqui, nós preparamos para vocês este vídeo. Vamos falar de várias coisas. Antes de mais nada, vamos falar do caso da Nova Zelândia, um pouco de informação sobre a nossa empresa e também a pesquisa que nós fizemos sobre o jogo positivo. E depois eu vou dar a palavra para a Kelly, que vai falar como conseguimos usar a pesquisa e as informações obtidas para desenvolver ações e instrumentos que ajudem aos nossos apostadores. Na Nova Zelândia, a loteria começou há 40 anos, em 87, e foi crescendo bastante. No momento, temos 1.200 lojas em todo o país. Também temos uma rede online grande. Nosso escritório ainda é pequeno. Temos 200 funcionários, mais ou menos, e trabalhamos juntos para um propósito em comum e para o financiamento comunitário essencial quanto ao jogo responsável. Isso é realizado proporcionando lucros seguros, como vocês podem ver na tela. Tudo com base em sorteios
e jogos com base em sorteio, ou seja, jogos de azar. Esses jogos têm um escrutínio rigoroso que foi aprovado pelo Ministério de Assuntos Internos, um processo e tanto para nós. Como o Michael disse, na escala do jogo positivo, foi desenvolvido na Nova Zelândia um grupo de especialistas que trabalhou com o Dr. Richard Wood e passaram muitos anos de colaboração e usamos a filosofia de jogo positivo com 4 dimensões diferentes. Responsabilidade pessoal, ou seja, o jogador positivo deve ser ciente de quanto dinheiro está gastando no jogo e ser capaz de ir embora sempre que precisarem. E também pessoas que podem perder. E número 2, a educação quanto ao conhecimento que ele tem do jogo. Ele precisa saber que não é uma forma de ganhar dinheiro, apostar, e que a sua possibilidade de ganhar não é maior do que a de perder. Esse seria o segundo elemento. Em terceiro lugar, nós temos a sinceridade e o controle. Eles têm que ser sinceros com eles mesmos e ter um nível de autocontrole sobre o seu comportamento de jogo. O último elemento é sobre pré-compromisso. É um planejamento prévio. Quanto eles podem gastar e é importante fazer um segmento que vai sendo desenvolvido nos últimos tempos e nós melhoramos passo a passo, de forma lenta. No começo tivemos uma retroalimentação positiva, crescemos e progressivamente, porque é um processo lento no começo, até que passamos essa etapa e começamos a ver os dados e estatística. Trata-se de partes e informação que poderíamos catalogar de várias formas. Podemos falar a questão étnica, gênero, idade, como está dividida. Aqui temos as 4 dimensões que eu mencionei antes, a responsabilidade pessoal, a educação no jogo, ter o autocontrole, o pré-compromisso. Então, o que nós estamos vendo de azul, ou em cor azul, a pontuação mais alta é amarela e alaranjado, vocês veem aí na tela, seria mais baixa. Nas categorias diferentes, a loteria normal, a primeira categoria, Loto Plus, ou seja, quem joga na loteria, em outro jogo também, mas principalmente na loteria. E na terceira coluna, os que jogam em todo tipo de jogo de azar ou apostas esportivas, no cassino, por exemplo, também. São jogos que contemplam todas as variedades. São estatísticas diferentes entre os grupos, ou seja, em azul são os pontos positivos, que vão diminuindo à medida que jogam mais jogos. Isso significa que o progresso pode diminuir, a velocidade do progresso é reduzida, porque depende de muitos fatores e não apenas de critérios específicos. Com o Dr. Wood, in New Zealand, also in Canada, a lot of desk research as well. Trabalhamos juntos em algumas iniciativas aqui no Canadá. E desenvolvemos a escala e depois de determinadas avaliações, a educação quanto ao controle financeiro e da loteria. A educação sobre a loteria tem a ver com que o jogador possa saber as chances
e probabilidades que ele tem de ganhar. E quanto ao aspecto de controle financeiro, também é simples. Tem a ver com saber que eles só vão comprar o bilhete quando eles puderem ter o controle. Isso é simples e podemos trabalhar sobre isso para ter um impacto para desenvolver, desculpe, mensagens específicas. Não vou falar do que a Kelly vai falar, na verdade eu vou passar a palavra para ela, quanto a tudo aquilo que fizemos que é positivo. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Como a Jessie já contou, iniciamos uma jornada para poder implementar essa escala de jogo positivo e essas mensagens de jogo positivo. Uma das coisas que nós começamos a nos perguntar é como reformular o programa para abranger o jogo positivo. Antes nós falávamos, você se diverte, joga responsavelmente, e agora nós dizemos, joga pouco e sonhe muito. Queríamos que os jogadores pudessem aprender sobre jogo positivo e utilizar a linguagem positiva, porque assim retiramos essa barreira, e porque isso não é relevante para mim, porque é como os jogadores costumavam ver. Então, nós estamos tentando colocar o foco em comprometê-los, engajá-los. Isso nos ajuda a melhorar a educação e também a pontuação nos quizzes. E a mensagem para esta campanha é com base nos resultados. Né, nós falamos dos que tinham a pontuação mais baixa. And what we've done is use these on rotation. So once a month we'll have a different message. Nós os utilizamos de forma they rotate and they're used across a range of our channels, including our website, customer alternada durante o mês em canais que incluem sites e alguns anúncios nas mídias sociais, nas lojas, e podemos medir o pré e o pós das mensagens da campanha. E tentamos ver se conseguíamos derrubar essas barreiras. E temos também algumas mensagens para os jogadores que tinham um comportamento mais perigoso. Novamente, é uma forma educativa. Somente é preciso de um bilhete para ganhar, para que eles comprem apenas um. E também que a probabilidade é baixa. Não estamos dizendo que eles não têm que fazer, mas ajudando a que eles tomem uma decisão tendo conhecimento. Uma das coisas mais importantes sobre jogo responsável é minimizar grupos ou o jogo em grupos prioritários, dos grupos indígenas, por exemplo. Vemos também uma população asiática que começaram a postar mais e queríamos garantir que suas vozes estejam influenciando o que sugerimos, que estamos divulgando. Nós nos reunimos, nos encontramos regularmente para falar sobre as mensagens, que essas mensagens corretas sejam enviadas.
in terms of, busting common gambling myths. Um dos exemplos In talking to these groups, it was really é que insightful that, nós tínhamos particularly um in some cultures, derrubador those de mitos myths e are nós held very close to percebemos people's heart. que esses mitos Around muitas lucky numbers vezes can be quite spiritual or linked to ficavam a muito family member's próximos das birthdays pessoas. passed on Por or something like exemplo, that. So os números da it felt sorte quite podiam inappropriate ter to a say ver com a that your myths, we're gonna espiritualidade, bust them a because data em que they're, algum they're parente incorrect. tinha And so falecido. we thought Então, that's why não we ficava bem nós changed the framing of that to be falando focused sobre a instead around derrubada little daqueles did you mitos. know, Então, nós to mudamos o really be more vocabulário para informative. garantirmos o foco, essa, And one of the tools para that nós we podermos also commissioned ficar mais Dr. Wood is informacionais the naquela Positive Play campanha. quiz. So ensuring that the Também questions and the começamos o information and the quiz, o insights we jogo get out of the de jogo Positive Play positivo, scale is something that para customers can learn garantir themselves, can interact with. que as And so informações da this is escala de something jogo that we've had on our positivo website. Play ser quiz. And it aproveitada assesses pelos customers' beliefs jogadores. Nós behavior, very desenvolvemos similar isso há questions alguns to what's in the anos Positive Play e scale. isso And basicamente avalia os it's framed comportamentos in a really, again, easy, interactive way to use. e So, interactive, you click on the bubble that é utilizado de forma your bastante responses. interativa. And one of the best parts about it Você is at the end pode of the quiz, clicar na you get your resposta results, and then que you você get some quiser, e normative no feedback. So final how do does this quiz, do compare jogo, to the você tem os average Kiwi resultados or New e você Zealander recebe um score? feedback, And uma then devolução that goes through each sobre category as well. So a it's very média relevant and specific dos to your jogadores answers. Kiwi ou da Nova Zelândia. You also get a bit of a breakdown for each of those categories. So what was your score for each of the Também categories, and then você some tem uma information to help inform you discriminação based on your score, some positive play tips. e And alguma then informação, specific links to algumas resources and dicas, tools for each of those links categories as well. So específicos, again, personal vínculos para os feedback and then resultados para further cada uma ways dessas to categorias. get Mais support uma or vez, find out more. feedback personalizado e uma forma So this deles tool has been on our poderem website for quite ampliar a a number of informação, years. procurar And mais. so we probably see on average about 300 players complete Isso that quiz a é, month. esse foi nosso But site web this durante probably a similar alguns theme anos. across the rest of 300 the presentations this jogadores week. It's preencheram how do we esse ensure the quiz tools are used by people? And so that's e where nós promoting precisamos our garantir, nos tools certificar de que making sure essas people are aware that they ferramentas exist sejam utilizadas por is essa really pessoa. Por important isso, nós puzzle piece for us. estamos So whenever we promovendo, promote a estamos fazendo quiz, we've divulgação da seen nossa spikes ferramenta to para as pessoas over 1,000 saberem que people isso é daquele completing that jeito. month. Isso é So bem whenever importante. we're driving Precisamos people to our fazer a place landing promoção, a page, so for divulgação desse example, on quiz de jogo website getting our positivo. awareness E, week, por or we're exemplo, promoting it on quando nós social colocarmos media isso num or on our digital site, screens in store, ou like quando the fizermos a little promoção nas mídias visual you've just seen sociais, there. ou That is por when we meio see de those spikes. anúncios So nas it's really good lojas. to ensure that E we are então que promoting nós these vemos tools aí and not just picos putting them que on a static pessoas place on our website. preenchendo esse quiz. Então nós temos que nos The other thing certificar we're de planning to estarmos do next fornecendo is aquelas in ferramentas, não February apenas we're going to be colocar no running site what we're web. calling a O Play que nós Smart também Week, estamos a Play Smart planejando campaign, até which fevereiro will also é be a kind fazer of termos educational uma tool semana quiz on our website. And we're going de to incentivize that with educação some prizes and put some paid media behind it as well to encourage e people to make sure we get vamos eyeballs on the ad and entregar encourage alguns people to drive to the prêmios website and para complete it. And then there's que as something planned pessoas for them as queiram well. So mesmo yeah, really looking forward to jogar seeing how that goes e as ou well. But fazer o the quiz Positive e Play obter quiz has been essa a informação. really Vamos nice way to link esperar in the research that para we're ver doing through como Positive isso Play, funciona. with A the customers being pesquisa able que to nós use it estivemos as well and fazendo get something sobre o out jogo of it. positivo And the next steps for us with the quiz is to é now we've introduced the importante positive play scale that's lottery specific. It's ensuring that we're linking some of those insights and questions e through to the quiz so it keeps being updated precisamos and relevant nos certificar de que to our estamos nos players and vinculando team com online. essas perspectivas, alguma dessas perspectivas no quiz, para poder ficar So that's all from atualizados. us. Unfortunately, Então, as you know, muito we're not here live, obrigada. but we Isso é did want to make tudo sure that da we're nossa parte. available to Infelizmente, answer any nós não questions that estamos you lá have. So com vocês both de of our forma email addresses presencial, are on the porém, screen, iremos so estar do feel free to reach disponíveis out if you have any para questions. qualquer We'd really pergunta que love vocês to fizerem por hear e-mail. from you. Vocês têm And os again, nossos really correios grateful for the eletrônicos na opportunity to tela. be Se here tiverem today. qualquer So thank you so pergunta, much for the podem escrever invitation. para nós. Muito obrigada pela Emily. oportunidade de estarem aqui. Obrigada Well, pela a convite. very Obrigada a big todos. thank you Ok, to muito obrigada to para you, well, Kelly todos. and Jesse. We won't thank you in Obrigada, person. We're not going to Kelly, make you up to Jesse. thank you, but you'll have
very gracious thank you Nós note when não you wake vamos up acordar, in your acordá-las para Tuesday agradecer, morning. mas Our elas next vão speaker receber, is assim que elas Ashley acordarem terça-feira de McEwen. manhã, eles vão receber She's uma the notinha. manager of Obrigada. health play at Nossa Atlantic seguinte Lottery. Atlantic palestrante Lottery é Ashley McGuigan, é represents gerente de the jogo saudável na AEL, Atlantic Atlantic provinces in Lottery, Canada. Loteria Atlântica, She has que over representa 18 as years províncias do experience that she Atlântico, brings no to the Canadá. organization. Ela tem mais de With a 18 anos de professional background in experiência na mental health and organização. addiction, she has been Ela tem experiência instrumental in profissional em saúde advancing healthy mental play e vícios, initiatives across dependências. all Ela foi areas of fundamental no AL's avanço de iniciativas de operations, jogo be it saudável retail, em todas essas áreas de lottery video, operações da Atlantic Lottery. online platforms, as well as Varejo, vendas land-based casinos. varejista, Her expertise loterias, spans cassinos player físicos, regulation plataformas support, online. training, A sua gambling experiência literacy, abrange tool a usage and abrangência, awareness, as well o as suporte e o fostering apoio ao community jogador, treinamento, relations. alfabetização sobre Since jogos de azar, 2010, Ashley has been conscientização successful sobre as in leading AL ferramentas. to achieving and Desde maintaining 2010, ela WLA liderou com Level 4 sucesso RG a Atlantic certification, as Lottery well as RG Check para poder accreditations for venue and alcançar a iGaming, certificação therefore de nível cementing 4 AL's commitment to e as responsible gaming and acreditações RG practices. Check. Ashley, looking forward to hearing about AL's Também experience with consolida positive o messaging. compromisso da Atlantic Lottery com práticas de jogo Thank you, Lynn. responsável. Ela Hello, vai everyone. compartilhar a experiência da Atlantic Lottery com as mensagens I will positivas. say my Lynn, internet's been unkind olá a to me all todos. morning, so I'm hopeful we can get through this without any bumps. But if it Eu does tive kick me out, problemas com a I'll be right internet back. a It just manhã means toda, it então needs to take a little espero break que and I'll be back. So it's não my ter pleasure to be problemas, here on the panel mas today, as well as to se a share minha Atlantic conexão Lottery's cair, eu story of vou how we are voltar. rewarding positive Eu play. And it really gostaria is Atlantic de Lottery's story because compartilhar this just a hasn't been a healthy história play da effort. There's been a AL lot of Atlantic collaboration Lottery. across Atlantic Lottery to be successful when it comes to Não rewarding our apenas da players. AL, In this nós tivemos a presentation, colaboração de I'm muitas going to focus on pessoas. how we're Nessa incentivizing our players apresentação, to eu use our vou limit-setting focar tools on a our forma em que online nós platform. estamos We are incentivando os currently jogadores also para incentivizing utilizarem players to use our os tools at our limites land-based casinos, diários but na for this plataforma presentation, we'll também. focus online. So I'll Nós give you a very queremos brief overview que of who elas Atlantic utilizem Lottery aquelas is, our vision, ferramentas our nos healthy cassinos play físicos, mas objectives, nessa and then we'll apresentação dive into how eu we're vou applying rewarding focar a positive play. metodologia online. Depois So vamos Atlantic ver Lottery como has existed since podemos 1976. aplicar We're here to isso. build a stronger A Atlantic AL, Atlantic Canada. Lottery, We provide government-regulated existe and desde responsible lottery products to 1976. those 19-plus Atlantic Canadians who choose to play. Fornecemos Our products include your traditional produtos de draw, loteria scratch and win games, responsável, as well as sports, reguladas pelo online games, governo. video lottery. We Também, do have two land-based também casinos, one that fornecemos offers slots and the other jogos, video lotteries, jogos de and they apostas both offer horse esportivas, racing. jogos And our social online purpose is to make a game-changing e impact também for the people and corridas de places of cavalo. Nosso Atlantic propósito Canada. social So é next, termos um we impacto move on para as to pessoas our vision e at os Atlantic Lottery. locais So our do vision Canadá is to be Atlantic Atlântico. Canada's first choice for lottery and gambling, Vamos dedicated agora to healthy nos play and concentrar na maximizing visão da community AL da impact. Atlantic Lottery. Nós And really, queremos our ser dedication to a healthy play loteria shows up in a escolhida em number of primeiro ways lugar here at Atlantic Lottery. e But one, dedicada a healthy jogo play is one of saudável four e strategic pillars at responsável. Atlantic Lottery. So our Temos four pillars would be player o experience, jogo betting and responsável, a gaming market saúde share, healthy play, and é account-based dos play. As well principais as healthy play is princípios. one of our 8 weighted measures on our balanced scorecard. O jogo So when we saudável look at what our healthy play é objective is, dos we want to nossos champion healthy princípios, play então. and actively Quando support nós players who are conferimos, experiencing atentarmos para um dos concerns nossos related to gambling. objetivos, é o And when we apoio flip dos to the next jogadores slide, all the que work we do within têm our healthy play program will fall preocupações within our quanto primary healthy às play goals. apostas. So the first one being Temos, account-based play. então, So this is known play, precisamos ver increasing our understanding of our os players. So the more we know, objetivos. the more we can support our players and personalize their Precisamos play experience. aprimorar Two is a informed play, so compreensão dos ensuring nossos our players have the right jogadores. information at the right Depois, time nós to make informed decisions precisamos about their play. This would also include garantir awareness que, of the tools que that os we have jogadores available for them. contem com a informação Culture of care, correta, que eles listen, respond, and conheçam support as players who ferramentas have disponíveis concerns para with their play. eles. And then safer Também a products cultura do environment. So this cuidado, is poder always seeking ouvir, ways to improve our responder, products and apoiar os environments jogadores and marketing e também efforts. produtos, ambientes mais So as I saudáveis, mentioned on procurar the formas next de melhorar slide, os we're going to produtos, focus os on ambientes e the os esforços tools de that we marketing. offer on Eu já ALC.ca mencionei. Na and how seguinte we're slide, incentivizing vamos players. focar It's interesting, as this is called ferramentas limit setting tools, oferecidas and I know pela that AL, this was como on podemos Michael's kind of selecionar bank os of words of jogadores.
of maybe to find a different term. Eu So I'd be sei interested to que connect as with Michael ferramentas são afterwards just to chamadas de see recommendations limite. on what to use Hoje instead of estivemos limit setting falando sobre tools. mensagens But currently positivas. on Eu gostaria de ALC.ca, we ouvir have our mandatory recomendações sobre weekly qual o limit. termo que So podemos this is a utilizar em vez deposit de limit that allows limite. our players to Temos put in how much então um money they limite want to de add to their apostas account for the diário week. And then we have our para two optional poderem tools, and these are the two optional tools where limitar we are quanto dinheiro eles incentivizing podem players utilizar to na set. semana e temos So mais one duas is our ferramentas daily wager limit, opcionais. which is the maximum amount a player can Uma wager in a delas day. And then the relacionada com o next is the limite session diário time limit, which is the e maximum a amount of outra time a que tem player a can ver spend com in a o day. limite de So tempo. if players want to increase their limits, there is a 24-hour hold, but Os if they want to decrease their jogadores limits, it will que happen quiserem immediately. aumentar So jumping to the o next slide, so nível let's talk about how are we applying, precisam how fazer are we no dia rewarding seguinte. Mas positive aqueles que play, quiserem and reduzir where no did dia this journey seguinte, begin? que So quiserem it really reduzir seu wasn't nível, until podem fazer no mesmo 2023 dia, when Atlanta Lottery, where imediatamente. we began Como to essa invest in jornada healthy começou? play as a Foi só em marketing product. 2023, So meaning we had quando a the Atlantic marketing Lottery dollars começou a behind it, and we investir also had a nesses designated campaign produtos. manager to Nós really champion healthy tínhamos, play. And naquele let me momento, um tell you, chefe when you have a dedicated de resource campanha that is focused on the nomeado. marketing of healthy play, it Quando brings tivemos such recurso success and so dedicado, many focado opportunities. nisso, So realmente with our isso gera campaign manager muitos on sucessos, board, we muitas started oportunidades. to, the first thing we did was our Com limit o nosso setting gerente de awareness campanha, campaign. nós So prior to começamos this a awareness campaign, colocar we had done really a minimal campanha education and awareness on the de tools that we had for our conscientização players. So we para wanted to fixar first quote and we wanted to limites. increase awareness of the tools we Nós had. queríamos So this então campaign was called aprimorar, Become a melhorar o Complete conhecimento das Player, Make ferramentas com Healthy que Play Tools contávamos. Então, part essa of your game campanha plan. And obviously the big success with this was fazia that there was an parte do increase in plano de awareness of our jogo. E voluntary o tools. sucesso dela But the era learning we had was that while que there was an havia maior increase in conhecimento what dessas tools we had ferramentas, available, there was really mas a this didn't aprendizagem convert que to nós players tivemos engaging with our foi tools. So this que didn't convert to players, oh, I've learned about the os tools, now I'm going to jogadores set them. So, podiam we really wanted to try melhorar something a different because relação we deles wanted com as players to ferramentas. start Nós engaging with our queríamos tools. testar And uma similar coisa to a lot of diferente. the Queríamos que os discussions that have jogadores taken pudessem place today se on the envolver panel, com essas we do ferramentas. the Algumas positive dessas, play scale. We've been doing it algumas since discussões que nós tivemos, 2017. as And then in conversas, foram quanto à 2021, we escola de do jogo measure positivo. positive play of our Em players twice a 2017 year. e depois And em through this research, we 2021, always hear nós about, fizemos the uma value in incentivizing tool avaliação usage. And 2 we would hear vezes from ao players, ano if you would incentivize them to use the tools, they e would try the tools out. ouvimos So we launched jogadores on our first ever que incentive campaign. So realmente, again, se encouraging our incentivássemos players to para set the utilizarem limit aquelas setting ferramentas, tools eles on podiam aproveitar. ALC.ca, Então, queríamos whether que that is nossos a wager limit jogadores or a session limit. So colocassem the first campaign limites, was called Set a limite de Limit for the aposta Chance to ou Win. And limite what de the tempo. prize was, it was a A scooter. primeira And we ran campanha this campaign for a short time in September, and era we set a goal of estabeleça seu limite. O 2,500. prêmio era So again, scooter. this is our first campaign. We didn't know what to expect in terms of uptake, but we Colocamos um were objetivo really 2.500 na astonished nossa with the primeira results that campanha, we não ended up sabíamos reaching o que tínhamos a 7,000 tool esperar. usages, which Mas really os exceeded what resultados nos our deixaram thoughts muito were empolgados. on how this Atingimos campaign 7 would mil go. usuários. And if we flip to the Realmente next slide, this ultrapassou is nossas just an image expectativas. of what our Seguinte campaigns were. So the slide, first, become a vocês complete player. podem So that's the ver awareness uma campaign that I imagem had de talked about. como And as as you can nossas see, it's a little bit campanhas eram. distorted. The Essa image is not primeira que clear. eu So the tinha concept comentado para being that you're not vocês, a complete player a until you've set imagem your limit não é setting clara, tools. não fica And then claro o on the other side, conceito this was the marketing that we de used você for our não ser um first jogador ever completo incentive até não campaign. So colocar um this limite was the diário. scooter. So it was an electric Mas scooter depois, as a primeira the prize pack. campanha de encorajamento que So fizemos, flipping to the o next prêmio slide, era um so we had a lot scooter of great success with elétrico. the first one, and it, No was seguinte a beginner's luck. slide, Is this something that we tivemos could muito continue sucesso com to aquela do? Was campanha. engaging our players this way something that we were Falamos, going to find tudo great bem, a gente success pode with? So continuar we fazendo isso continue to test and we para continue to learn. envolver So the nossos blue jogadores. boxes here, Podemos they continuar represent the avaliando incentive e campaigns that aprendendo. we did in 2023 and 2024. So in total, we ended up running 5 A incentive parte no campaigns azul, that year. a cor azul With each representa a campaign, there was campanha a de lot of incentivo learnings que and a fizemos lot em of 2023 success. e But 2024. what we Acabamos found to be fazendo the biggest 5 success campanhas de was when we promoção were able naquele to add a ano. bonus Em cada draw uma into delas, a product aprendemos promotion bastante, that elas foram players bem were already familiar with. sucedidas. So integrate Nós a percebemos healthy play quanto ao bonus draw sucesso into a que era campaign that was already importante happening with promover another area within the produto business, so another line of business. com So the que first time we did this os integration was in December, and this is where the
atores. star is.
sentissem já uma familiaridade. Então, em dezembro, nós fizemos uma campanha na Loteria Atlântica chamada Dezembro para Lembrar. E o que era realmente era um calendário de advento, tipo de promoção, que estavam promovendo um produto específico contra a neve. Por exemplo, um soprador de neve, uma coisa relacionada com dezembro. O limite era 35 mil, esse foi o limite que nós tínhamos decidido. E, é claro, uma das aprendizagens mais importantes dessa história de sucesso é que a promoção pode ser integrada com a experiência dos jogadores, porque já estavam familiarizados com a campanha da promoção. Então, o que vocês estão vendo na cor laranja, vamos fazer em 2024, 2025, vamos continuar com o plano de saúde integrado. Temos 3 campanhas nesse ano, elas já são integradas com a campanha geral. Então, o que tem a ver com dezembro para até março. Então, não estamos apenas falando de instrumentos de configuração, mas também de prêmios para aqueles que respeitarem efetivamente os limites impostos. Então, o que nós fazemos a cada mês, outubro até março, é uma campanha mensal e, no momento, agora vemos apenas 100 membros por semana. Então, nossa equipe de marketing é constantemente procurando formas para aumentar aqueles números. Quero mostrar alguns exemplos de imagens e que nós usamos nas nossas campanhas e também o vocabulário, a forma de comunicar. Aqui temos uma máquina Nespresso, a segunda. Aí vocês podem ver esse soprador de neve que eu comentava antes. Também temos a campanha, a marca. Vemos aí à direita a campanha de verão, a possibilidade de ganhar um set para churrasco e, por último, a possibilidade novamente seria o soprador de neve. Então, passamos ao próximo slide, o compromisso que nós temos para recompensar o jogo positivo. É uma das 8 medidas que nós determinamos, porque nós queríamos medir uma forma de configurar o limite de aposta ou o limite de tempo apostando. É uma medida que foi sendo aplicada em 2023. Nós começamos com 22 mil, o objetivo eram 42 mil. Então, nós somente alcançamos esse objetivo, mas superamos, porque chegamos a mais de 77 mil. E este ano, nós queremos ver que cada ano 50% mais de pessoas usem essa ferramenta. Então, neste ano, o objetivo é de 116 mil. Semana passada, nós já tínhamos visto que ultrapassamos 100 mil. Então, não somente chegamos a alcançar os objetivos propostos, mas também aumentamos ainda mais o número de jogadores que estão utilizando essas medidas. Aprender isso nos permite, ou saber isso, nos permite utilizar critérios como a demografia, o crescimento demográfico. Trata-se de outra história de sucesso e usamos esses dados para compreender como melhorar o que nós vamos fazer no futuro. Então, vamos falar agora do que realmente podemos desenvolver no futuro para continuar medindo essas medidas ponderadas na nossa pontuação de equilíbrio e queremos ver
the percentage of players using these Nesta tools is apresentação, o relatively Michael low, Wall and we falou would na sua agree. apresentação a We are, porcentagem though, de seeing great apostadores que success, and julgam right e now, about usam o instrumento, e 23% of our concordamos active que o número players de in pessoas ALC que odds would utilizam have at least é one baixo limit setting ainda. tool set. Temos So next year, we're 23% going to de continue to jogadores focus on the number of ativos players and the percentage of players who have e the tools. vemos que ainda So há the uma measure on the limitação scorecard nas would pessoas be que to colocam um measure the limite number no of unique tempo. players active Então, a on medida ALC.ca with at least seria one discretionary healthy medir play o limit. número So de active would mean, jogadores they've made a únicos wager within the last 12 ativos months, and unique meaning you only measure e them ver once. esse So that limite will continue to be a focus saudável for us. Something else that's coming with to Atlantic discricionalmente, Lottery, quem very decide é o similarly, is our jogador. rewards program, which Michael would be Esse very instrumento para o familiar with. jogo So we are going to be responsável, launching a mais uma rewards coisa program, que está and a acontecendo key que, pillar within this rewards program is e healthy que vai play. acontecer So na not Loteria only is the rewards Atlântica, program going to e o focus Michael deve on estar muito people earning familiarizado, points for é a questão dos spending, but they're prêmios. also going to Não be é apenas earning ganhar entries prêmios, when they take part in activities that will eles increase vão their ganhar gambling knowledge. So entradas meaning we will para o have a series jogo of quando quizzes, videos on the aumentarem rewards page, and a every time a player sua completes one of these and increases capacidade de their healthy play compreensão do knowledge, jogo. they will Cada earn an vez entry, que ele and they will earn an completa entry for a um non-gambling reward. questionário So ou Michael had assiste talked um about this vídeo as well. desses So whether it's movie instrumentos, ele vai tickets, ganhar uma entertainment entrada tickets, para o jogo. things to a Então, restaurant, so é como all nós would be dissemos non-gambling related antes, rewards. não é um So instrumento again, para this is going jogar to be mais, another way that we're going to be rewarding mas people é for engaging with restaurante positive ou play uma and learning entrada about para positive play behaviors. lazer, comer And then fora. last but not least, our É outra incentive forma que campaigns nós will continue. podemos So each year permitir o we jogo will continue to find new responsável and creative ways to de engage our players and de forma incentivize them for positiva. using E our última coisa, tools. mas não menos importante, So isso vai thank continuar you. estando ativo e That nos time vai went by permitir ter well, formas so well, and criativas the para internet stayed kind envolver os to me, nossos so jogadores de forma that is a win for responsável. me. Muito obrigada. Well, O thank tempo you very passou, much, eu Ashley. respeitei o limite do tempo, Just então, a, para mim, foi uma vitória. one, Muito a few obrigada, questions Ashley. that we received. Agradecemos a apresentação. ALC, you can see Uma I'm das old 'cause I still add perguntas the C to AL. que Atlantic recebemos Lottery Corporation, but now it's Atlantic Lottery. Because you offer a full para a gamut, Loteria so you're Atlântica, also selling online. a Um, LC, the que se question chama was, do Atlantic you think Lottery. that for Então, nós lotteries that estamos are falando not dessa selling ferramenta product online but perhaps have loyalty clubs or para second quem chance não draws, vende produtos is there online. a way, would you think, from your experience, Talvez to o sorteio integrate seja this realizado de positive outra play forma. messaging, 'cause they do Existe have outra the forma na gaming qual messaging podem on their site, utilizar to ainda assim their mensagens de you jogo know, not positivo active e selling enviar essas platform? mensagens Yeah, absolutely. And I think aos too, apostadores sem usar the rewards program, I think, would be a plataformas de good venda example. So ativa? you Claro could que be a sim. rewards club member. O You don't have to programa de purchase, but you prêmios, can de just simply engage premiação with the healthy play knowledge and tools and para um quizzes to programa earn entries. assim, não é As I preciso mentioned, we're comprar also on our nada, land-based é só casino. se We're offering it as well, and we do engajar things like com a questão do take jogador a break on us and giving like dining vouchers saudável for para o people to take a jogo break as well. So responsável. I definitely Isso think there's também always é a way to ativo integrate it. nos It's gonna look a little bit cassinos different, but físicos e the bottom line is, geográficos. if you can find a way to Trata-se incentivize, then de cupons they're gonna que come. você pode Right. ganhar Is para o it like cinema, para o if they build restaurante. it, Então, a they will ideia é come? incentivar de qualquer Yeah. forma. And Claro, se I think I was isso also é wondering, feito, eles vão because ir. Sim. because I guess I'm thinking again E of também lotteries eu that are me not selling perguntava, lottery product online, but do estou have pensando nas second loterias chance que não things. vendem Did you find, if online, I understood you, que sometimes somente tem you loja tie the física. positive play messaging to an actual lottery ticket, or it could be to a second chance Talvez a ticket in this mensagem de case. jogo responsável Has you seja gotten any feedback vinculada that it is perhaps contradictory, or is com it just bilhetes de something loteria. that ensures that you're Você speaking acha to the right people, contraditório? you're reaching real players? I would say I think that conversation Você, como happens podemos more garantir que estamos internally than falando actually com o from jogador our real? Eu players. acho que We essa haven't heard from conversa our mais players being like, oh, interna that's do que strange, you're externa adding healthy não play é tanto message que to this provém do promotion. jogador. É But estranho internally, que I eles think coloquem people essa still kind of mensagem com struggle essa with that notion promoção. of, if Eu we acho integrate, que will that internamente a impact X? pessoa que tem So from our algum players, no. problema And I really think our players tem essa are expecting noção that do now, right? impacto da And that is where we're getting mensagem. most of our success, is when it is Trata-se de que os integrated. jogadores encontram o que eles And estão it will be esperando. interesting to see in the tool Por usage, isso que temos does esse it sucesso no programa. and
One last question is just to know what happens Interessante when ver you como esse instrumento vai plateau continuar with sendo your mental desenvolvido no strength futuro. in E setting player outra limits, for pergunta example, sobre what strategy do you adopt then? Right. And as obviously we're in Atlantic estratégias Canada, so our possíveis population para is a little bit smaller, and I determinar think, as limites mentioned, de with this monthly apostas. campaign, we Bom, are nós starting estamos to no see a canal slower Atlântico, uptake uma with our população tools. muito So, mais we limitada, talked por about this isso a lot internally, and estamos when we vendo uma plateau, melhoria it's not lenta necessarily going to e be a bad thing. I think it's just really progressiva going da to nossa provide us with the eficácia. opportunity to learn more about those Eu players and acho to que really personalize trata-se, their play nesse experience. caso, Creating de different journeys for them that aplicar are personalized to them, and e that whole adotar notion of the social norm, right? instrumentos de forma Personalizing their play and diferente, showing how it can apply to criando others. caminhos I think diferentes that e will be a good thing. personalizados It para just means cada more e opportunities to para a really noção connect with the de players norma on a personal social, level. Yeah. né? And Comparar I e guess adotar, we all adaptar, hope that we desculpem, continually get para new a players, realidade so de there cada will always be new Sim, players e coming in as esperamos well, que which vamos is continuar good tendo news. novos jogadores, Ashley, que thank you so continuará much. havendo It's really fluxo been de very jogadores informative, e and really agradecer appreciate you muito a taking sua the time, participação, for this foi muito presentation. And if informativa. there are any other Obrigada questions, por we will forward dedicar them um on to tempo you, and of para course, preparar submit as a well the publicity apresentação. with your E response. se houver mais Thanks again. perguntas, nós And your vamos internet reenviá-las para worked que perfectly. todos podem, Thank you, and thank you for para que including todos Atlantic possam Lottery in this. receber a We're always proud to resposta. share our story. So, Tudo good luck funcionou the rest muito of the week. bem. Thanks. Obrigada pela Take oportunidade care. e por compartilhar nossa experiência como Loteria Atlântica. Muito obrigada e boa semana. Muito obrigada, Ashley. Temos uma pergunta a mais que apareceu agora. Não sabemos se o Michael está por aí para responder a pergunta. Michael, vamos perguntar então. Há uma escola de pensamento que diz que a mecânica de jogos de azar não deveriam ser usadas para mensagens de jogo responsável, porque poderiam ser uma mensagem conflictiva. Um jogo de azar joga-se com a sorte. É um pensamento contraditório. Eu estou tentando entender a pergunta. Os jogos de azar é uma coisa que precisamos que estejam vinculados com alguma educação. Precisamos de algum tipo de educação com jogos de azar. Porque às vezes as linhas não estão muito bem definidas, né? Me chama um pouco a atenção e eu tenho certa curiosidade neste setor, porque as pessoas não têm um comportamento, porque para alguns jogos de azar você precisa de certa habilidade. Então, a maioria das pessoas, de fato, se nós falarmos das loterias de Ontário, ajuda a ter uma animação que se chama Lot Machine, tudo que o jogador precisa saber. Vocês podem entrar no Google e procurar esses jogos de azar, e ali é grátis, está no YouTube também, e vocês podem ver essa animação, e é uma máquina de azar. E por isso fizemos uma animação simples para explicar como funciona essa máquina e esse jogo. É preciso um foco de jogo responsável e positivo, e trata-se de utilizar formulação linguística simples quando criam mensagens, e que essas mensagens sejam simples. As pessoas precisam vê-las e digerir da forma mais fácil possível. Parte da maioria dos jogos mencionados na pergunta precisam de educação, que o jogador seja educado, que eles saibam como funciona para que o jogo seja saudável. Isso faz parte do jogo positivo, trata de saber que o jogo não pode ser manipulado e que o resultado é o que é. Muito obrigada, Michael. Eu gostaria de ter produtos, de ter esse soprador de neve
como prêmio para aqueles que têm conduta no jogo responsável. Agradecemos a todos os palestrantes e ao Dr. Mo por estar na reunião e responder a última pergunta. E realmente tudo foi muito interessante. Eu tenho filhos e sobrinhos, e é importante transmitir a mensagem e escolher as palavras que vamos utilizar. É muito importante reconhecer a importância da escolha das palavras. Estamos vendo uma mensagem que na nossa cabeça parece muito positiva, mas o efeito é negativo. É importante pensar nisso. Os números negativos são negativos e é parte da sua apresentação, como eles são apresentados. Isso é vinculado com a cultura, com o significado pessoal. Não estamos dizendo que os números são negativos, mas o número pode ser muito bom, mas não vai ajudar a ganhar. Não existem números que dão sorte e outros que dão azar. É a forma de fazer essa reformulação ou de formular o que envolve o número. Trata-se de uma minoria, que são os que têm um distúrbio, mas nós queremos incluir a toda a população para garantir de que ninguém caia no vício do jogo. Então, eu opino que é uma forma extremamente interessante de ver o jogo responsável de outra perspectiva. Claro que sim. O que o Dr. Wall disse, que não se trata tanto da palavra, mas de como usamos a palavra e o conceito que está por trás delas. Também o orçamento, as mídias sociais, que não ajudam. Então, temos que pensar. Quando aparecia a autoexclusão, quando eu vi as palavras, eu falei, nossa, sinceramente, é preciso que haja um debate, falar sobre isso, mudar as palavras e como nós transmitimos a mensagem. Isso é importante ver como tudo que nós aprendemos e aprenderemos nos próximos dias pode ser colocado em prática em diferentes níveis. E esperemos também que todos que estão ouvindo possam adaptar as mensagens e a gente se vê amanhã no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo link. O tema vai ser a desmitificação através da certificação. Muito obrigada a todos os participantes que estiveram conectados conosco. E também, bom, nossos oradores foram excelentes, o desenvolvimento, os que organizaram. Muito obrigado a todos.